Bom dia, hoje, 4 de dezembro, vamos continuar vendo os reinos, né? Nós temos aí o reino plantário, que é o reino das plantas. Todas as plantas, né? E como são essas plantas? Todas as plantas são eucariontes, significa que tem uma célula complexa com um núcleo delimitado por membrana, organelas, etc. Todas são multicelulares. Todas são multicelulares. As plantas, elas são autótrofas. Significa que elas produzem seu próprio alimento, né? Voltando aqui, não existe planta unicelular. Você não vai encontrar no planeta uma planta com uma célula só. Todas são multicelulares. São autótrofas, fotossintetizantes. Significa que realizam fotossíntese, né? Produzem alimento através de reações químicas utilizando a luz, né? Bom, existem alguns grupos de plantas. Nós temos quatro grupos. Dentre eles, nós temos um grupo chamado de briófitas. Como são essas briófitas? São plantas de pequeno porte. Não tem vasos condutores para transportar a água do solo e sais minerais para o seu corpo. Não existe vasos condutores, então elas são avasculares. São avasculares, não tem vasos. Inclusive é o único grupo que não tem vasos condutores. O restante, todos os demais, vão ter vasos condutores. Outro ponto importante, por não ter esses vasos condutores, as partes do corpo da planta têm outras denominações. Por exemplo, a raiz é chamada de rizóide. O caule é o cauloide. E a folha, filóide. Bom, esse tipo de ser vivo, ele tem dois corpos diferentes durante as gerações de vida, do ciclo da vida dessas plantas. Tá? Existe um tipo de corpo que é chamado de esporófito. Por quê? O esporófito produz esporo. O gametófito, que já é outra planta, mas do mesmo tipo, né? Uma geração após o esporófito, ela produz gametas, por isso o nome gametófito. Então a gente diz que uma geração, nós temos esporófitos, os esporófitos, os filhos desses esporófitos vão ser gametófitos, vão ter corpos diferentes, inclusive, vão produzir gametas diferentes de seus pais, e os filhos do gametófito vão ser os esporófitos. A gente diz que tem uma alternância nas gerações, tá? Uma vez é um, outra vez é outro. Uma vez é esporófito, outra vez é gametófito, outra vez esporófito, outra é gametófito. Então a gente diz que ele tem uma alternância de geração. Alternância de geração. Bom, nessa alternância o que nós temos, né? Uma planta que produz esporos, chamada de esporófito. Olha o que ela produz? Esporos. Fito significa planta. Os nomes das algas, não sei se vocês lembram, também tem esse final, no final da palavra fito. Isso porque eles já foram colocados num grupo só e o fito representa esse ser vivo que lembra a planta. Que no caso aqui é planta, né? Uma planta que produz esporos. E tem outra planta chamada de gametófito,
produz o que? Ó, gametas. E os gametas, nós temos o masculino, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a oosfera. Gameta masculino, anterozoide. Lembra muito o nome do gameta masculino do ser humano, né? Espermatozoide, mas aqui no caso é o anterozoide. E nós temos na parte feminina a oosfera, certo? Bom, como seriam essas plantas? Um esqueminha para vocês lembrarem aqui das estruturas. Aqui, essa parte de baixo, que é o que a gente vê verde próximo a rio, próximo a lagos, em cima de alguma pedra, alguma plantinha pequenininha, lembra muito gramíneas e tal. Esse aqui seria o gametófito. É a fase duradoura, a fase que vai... É a fase que vai permanecer mais tempo viva. Acima dele, ele tem um filho. O filho vai depender desse gametófito. O filho é essa estrutura aqui em cima, que recebe o nome de esporófito. O nome esporófito. Não é uma fase duradoura. Pode cortar aí.